Abraão da Bíblia Sagrada. Uma descrição detalhada e abrangente. Abraão é uma figura monumental na narrativa bíblica e nas tradições monoteístas. Ele é considerado o patriarca do povo de Israel e um exemplo supremo de fé e obediência a Deus. A história de Abraão, contada principalmente no livro de Gênesis, revela um homem que, apesar de suas imperfeições, seguiu o chamado divino com uma fé inabalável. Sua vida e legado transcendem o cristianismo, sendo igualmente reverenciados no judaísmo e no islamismo, onde ele é visto como um modelo de virtude e o progenitor de grandes nações. Origens e chamado. Abraão, originalmente chamado Abrão, nasceu em Ur dos Caldeus, uma próspera cidade na antiga Mesopotâmia, conhecida por sua cultura rica e avanços em escrita e arquitetura. Ele era filho de Terá, um descendente de Sem, filho de Noé. Terá tinha 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Harã foi o pai de Ló, que se tornaria uma figura importante na vida de Abrão. Após a morte de Harã, Terá levou sua família para Harã, onde viveram até a morte de Terá. Foi em Harã que Deus chamou Abrão, ordenando-lhe que deixasse sua terra natal, sua parentela e a casa de seu pai para ir a um lugar que ele lhe mostraria. Este chamado divino veio acompanhado de promessas extraordinárias. Deus faria de Abrão uma grande nação, abençoá-lo-ia e engrandeceria seu nome. Deus também prometeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Viagem para Canaã. Em resposta ao chamado de Deus, Abrão partiu de Harã aos 75 anos, levando consigo sua esposa Sarai, mais tarde chamada Sara, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens e servos. A jornada até Canaã não foi apenas uma mudança física, mas um marco espiritual significativo, simbolizando a completa confiança de Abrão nas promessas de Deus. Ao chegar em Canaã, Deus apareceu a Abrão e reafirmou sua promessa, dizendo que daria aquela terra aos seus descendentes. Abrão construiu altares ao Senhor em vários lugares ao longo de sua jornada, como em Siquém e Betel, demonstrando sua devoção e gratidão a Deus. A promessa de um filho. Apesar das promessas de Deus, Abrão e Sarai enfrentaram o desafio da infertilidade. Sarai era estéril, e ambos eram avançados em idade, tornando a promessa de descendência uma prova de fé. Em um momento de dúvida e desespero, Sarai sugeriu que Abrão tivesse um filho com sua serva egípcia Agar. Dessa união nasceu Ismael. Deus, no entanto, deixou claro que a promessa seria cumprida através de Sarai. Aos 99 anos, Abrão recebeu instruções de Deus para circuncidar todos os homens de sua casa como sinal da aliança entre Deus e sua descendência. Nesse momento, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, significando em pai de uma multidão de nações, e Sarai para Sara, que significa e princesa. Deus visitou Abraão e Sara na forma de 3 homens e reiterou a promessa de que Sara daria à luz um filho. Apesar da incredulidade inicial de Sara, que riu ao ouvir a promessa devido à sua idade avançada, ela concebeu e deu à luz Isaque. O nome Isaque significa riso, refletindo a alegria e surpresa de seus pais. Isaque tornou-se o filho da promessa, através do qual Deus estabeleceria a linhagem de Abraão e cumpriria suas promessas. O sacrifício de Isaque. Um dos eventos mais dramáticos e significativos na vida de Abraão foi a ordem de Deus para sacrificar seu filho Isaque no Monte Moriá. Em um ato supremo de fé e obediência, Abraão preparou-se para oferecer Isaque como sacrifício. No último momento, um anjo do Senhor interveio, impedindo o sacrifício de Isaque. Um carneiro foi providenciado como substituto,
e Abraão nomeou o lugar de Jeová Jireh, que significa e o Senhor proverá. Este episódio é visto como um teste da fé de Abraão e um prenúncio do sacrifício de Jesus Cristo. Abraão e Sara em Gerar. Abraão e Sara viveram em várias regiões de Canaã, incluindo Gerar. Temendo que a beleza de Sara pudesse colocar sua vida em risco, Abraão apresentou Sara como sua irmã. Abimeleque, o rei de Gerar, tomou Sara para si, mas Deus o advertiu em um sonho, e ele devolveu Sara a Abraão, reconhecendo que Deus estava com ele. Este evento reafirmou a proteção divina sobre Abraão e sua família. A morte de Sara. Sara viveu 127 anos e morreu em Hebrom, na terra de Canaã. Abraão comprou a caverna de Macela dos Hititas como sepultura, tornando-se a primeira posse permanente de Abraão na terra prometida. Este evento marcou o início do cumprimento da promessa de Deus de dar a terra de Canaã aos descendentes de Abraão. Abraão chorou e lamentou a morte de sua amada esposa e assegurou um local digno para seu sepultamento. O casamento de Isaque. Abraão estava determinado a assegurar uma esposa adequada para Isaque, de modo a garantir a continuidade da linhagem da promessa divina. Ele enviou seu servo mais confiável, Eliezer, à sua terra natal para encontrar uma esposa para Isaque. Eliezer encontrou Rebeca, uma parente de Abraão, que concordou em voltar com ele e se casar com Isaque. O casamento de Isaque e Rebeca garantiu a continuidade da linhagem de Abraão e o cumprimento das promessas de Deus. Abraão e Quetura. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura, que lhe deu vários filhos: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Embora esses filhos não fossem considerados herdeiros da promessa divina, Abraão cuidou para que recebessem presentes e fossem enviados para o leste, longe de Isaque, que era o filho da aliança. Abraão mostrou assim sua sabedoria e prudência ao garantir a paz e a unidade dentro de sua família. Morte e legado. Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice. Ele foi sepultado na caverna de Macela, ao lado de sua esposa Sara. A importância de Abraão não se restringe apenas ao relato bíblico. Ele é mencionado em várias passagens do Novo Testamento como um exemplo de fé e justiça. O apóstolo Paulo refere-se a Abraão como o pai de todos os que creem e Romanos 4:11, destacando sua fé como modelo para todos os crentes. Abraão é também citado na Epístola aos Hebreus como um exemplo de perseverança e obediência. Abraão nas outras tradições religiosas. Além de sua importância no cristianismo, Abraão é uma figura central no judaísmo e no islamismo. No judaísmo, ele é visto como fundador do povo judeu e o primeiro a estabelecer um relacionamento especial com Deus. A história de Abraão é comemorada durante o Rosh Hashanah e outros festivais judaicos. Na tradição islâmica, Abraão, Ibrahim, é reverenciado como um profeta e amigo de Deus, sendo também considerado o pai dos árabes através de seu filho Ismael. A Caaba, o local mais sagrado do islamismo, é tradicionalmente associada a Abraão e Ismael. Muçulmanos comemoram o sacrifício de Abraão durante o festival de Eid al-Adha. Reflexões finais. A vida de Abraão é um testemunho da fidelidade de Deus e da importância da fé e obediência. Sua jornada desde Ur dos Caldeus até a terra de Canaã, seus altos e baixos, desafios e triunfos, são relatos inspiradores que continuam a impactar a fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. Abraão não foi um homem sem falhas, mas sua disposição de confiar em Deus e seguir sua direção, mesmo quando as promessas pareciam impossíveis, o tornou uma figura exemplar na história bíblica.
Abraão nos ensina sobre a importância de uma fé inabalável e a confiança nas promessas de Deus, mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. Sua vida é um exemplo de como a obediência e a fé podem transformar a história e deixar um legado duradouro. O impacto de Abraão é visto não apenas em suas realizações pessoais, mas na formação de 3 das maiores religiões do mundo, que continuam a reverenciá-lo e a aprender com sua vida e seus ensinamentos. Em resumo, Abraão é uma figura central na história da humanidade, cuja vida e ensinamentos continuam a ressoar e influenciar profundamente o mundo atual. Sua mensagem de fé, obediência e esperança oferece um caminho para a transformação pessoal e social, destacando a importância da confiança em Deus e do compromisso com seus propósitos. Ao explorar a vida de Abraão, somos convidados a refletir sobre nosso próprio caminho espiritual e nosso papel na promoção de um mundo mais justo e amoroso, seguindo o exemplo de fé e coragem deixado por este grande patriarca.